Fala coders, meu nome é Zili. E aí, coders, meu nome é Emerson. Hoje a gente vai colocar mais dois vídeos aqui no canal. Esses vídeos são uma continuação daquelas duas primeiras aulas teóricas. Se você não viu aí, dá uma passadinha no canal para conferir. A gente explicou sobre estruturas de condição e repetição. E hoje a gente vai soltar aqui dois exercícios, né, que são exercícios práticos sobre as teorias que a gente apresentou. Exato. Então vamos lá, primeiro exercício. Com o que se consta, né, do primeiro exercício? A gente vai pedir dois números para o usuário, e aí se o primeiro número for menor ou igual ao segundo, a gente vai exibir todos os números, né, em ordem crescente. Agora, se o primeiro número for maior que o segundo, a gente vai exibir em ordem decrescente, no intervalo. E aí agora a gente vai colocar o exemplo, né, em C primeiro. Uhum, exatamente. Só relembrando aqui, eu queria agradecer o professor Davi que a gente está pegando esses exercícios de uma apostila dele, que é com esse nome aqui. Então, muito obrigado aí, Davi. Vamos mostrar aqui primeiro, então, o exercício 1 no código em C. Exato. Ali a gente tem, né? Primeiro de tudo, levanta um pouquinho aí, Zili, para a gente mostrar que antes de você começar um código, você tem que importar certas bibliotecas em C. Então a gente tem a biblioteca de entrada e saída, que é stdio.h, e a gente tem a outra biblioteca padrão, que é stdlib.h. E aí a gente começa um programa em C com um mint main, e aí a gente coloca o return zero, só que ele vai estar lá mais para baixo, né? Olha lá, return zero ali embaixo. E aí a gente declara dois números inteiros, que é o que a gente vai pedir para o usuário. Então, int n1 e int n2. E aí a gente coloca a mensagem n1, dois pontos, n2, dois pontos. E esse que é o printf que vai fazer essa parte, de colocar a mensagem na tela. O scanf, ele vai fazer a parte de leitura. Ele vai ler o que o usuário digitou e armazenar em n1, que é o que a gente usa o e-comercial ali para armazenar em n1. E o %d antes, que está entre aspas, ele é para falar para o computador que é um número inteiro. E aí depois a gente pula uma linha com printf barra n, e aí a gente vê o seu primeiro número, que é o primeiro if, usando já a estrutura de condição. O primeiro if que a gente vê é se o n1 é menor ou igual ao n2. Se ele for, aí ele vai entrar dentro do código que a gente colocou dentro do if, que é o for. O que a gente colocou dentro do for? Que vai percorrer de n1 até ele ser menor ou igual a n2. Então, quanto ele for menor ou igual a n2, ele vai somando 1, que é o i++, e ele vai printando esse número. Ele vai imprimindo esse número, que a gente tem o printf, %d, i. Então, a gente está printando todos os números de i, que é aquela ordem que a gente pegou, que ele vai ser na ordem, né, crescente. Agora, que é o nosso else, ou caso ele não entre, então, em N1 menor ou igual a N2, ele vai para o else. E aí ele vai entrar no else obrigatoriamente, porque não é, a gente explicou, né, no vídeo anterior que tem o else, if e o else. O else é quando você já não tem mais nada. Tipo, qualquer outro caso, quem não entrou no if vai entrar no else. Então, de qualquer jeito, ele vai entrar ali. E aí, no caso ali, se não entrou no if, então ele vai vir para cá, o else. E aí ele vai entrar no for. E aí esse for é o contrário do for de cima. Esse for, ele tá vendo que ele está começando em N1, em t igual a N1, e ele vai até ele atingir um valor que vai ser menor que N2. Ou seja, ele está indo da ordem decrescente. É aí por isso que a gente vai decrementando ele. I menos menos. A gente está tirando um toda hora. E aí a gente vai imprimindo o valor de I. Agora, para ficar melhor, né? Pode rodar easy. A gente vai ver aí, ó. Coloca o exemplo de 2 e 10 primeiro. Exato. E aconteceu o que a gente esperava. O primeiro número é menor que o segundo. Ou seja, ele vai imprimir em ordem crescente todos os números que estão nesse intervalo. Agora rodam na ordem decrescente aí para a gente ver. Então, por exemplo, se a gente colocar que o primeiro número é 20 e o segundo ele for 10, ele vai colocar como o Emerson explicou, então ele vai fazer um decremento dos números até chegar no N2 ali. Ó. Isso. Imprimindo, né? Todos os números no intervalo. Agora vamos deixar aqui de lado o C, vamos colocar aqui em Java, né? Usando a plataforma do NetBeans. Exato. E é do mesmo jeito. No NetBeans a gente, né, declara um pacote e aí dentro desse pacote a gente cria a nossa classe.
E aí a nossa classe, ela tem que ter um método main, esse public static void main, string, entre colchetes, que a gente vai explicar depois, né, em outros vídeos o que significa esse colchetes, args. Então a gente declara esse método que é como se fosse o int main do C. E aí dentro desse main que a gente fez no Java, a gente declara uma variável scanner, e a gente dá um nome para ela, scanner de teclado, recebe new scanner system.in. O que ia dizer esse scanner? Esse scanner vai ser tipo o scanf do C. Ele vai fazer a leitura do que o usuário digitou. O que significa esse new scanner? A gente está criando um novo objeto scanner, por isso que a gente coloca new, um novo objeto scanner, que é um novo que a gente atribuiu ali de teclado para ficar bem óbvio o que ele vai ser. Ele vai ser o nosso teclado, ele vai ler o que o usuário digitou. E aí, do mesmo jeito que a gente fez em C, a gente declara duas variáveis inteiras, né, para armazenar. E aí, diferente do C, né, a gente coloca ali a nossa variável que vai, nosso comando, né, que imprime na tela em Java é system.out.print ou println. No nosso caso a gente vai usar print porque a gente não quer pular uma linha. A gente quer digitar já o valor na frente de N1, né? Então a gente coloca só o print. E aí ali depois a gente já atribui o valor. Ó. N recebe teclado ponto next int. Se fosse um valor de ponto flutuante, um valor decimal, a gente colocaria next double. Mas é que a gente vai explicar mais para frente quando a gente tiver um exemplo melhor. No caso a gente está precisando de um int, então a gente coloca teclado ponto next int. E a gente faz a mesma coisa para o m, né? Que seria o nosso N1 e o nosso N2. E aí a gente faz a mesma estrutura de condição usando o if e a mesma estrutura de repetição usando o for. A diferença entre os dois, né, agora de novo na forma da impressão, é que aqui a gente vai usar o system.out.print de novo, porque a gente não quer pular linha, então a gente só quer imprimir o valor lado a lado. E aí a gente vai colocar um espaço, né? Então a gente coloca essas duas aspas com espaço. E aí a gente vai colocar o mais, ao invés do vírgula que a gente usava em C, a gente coloca o mais e o i. E aí a gente pode colocar esse mais espaço de novo, que é para separar os números, né? Quando vai passar de um número para o outro. E aí depois a gente coloca lá embaixo, ó lá, a gente usa o system.out.println, porque a gente vai pular uma linha, a gente vai exibir o resultado um pouco mais uma formatação mais bonitinha. Agora roda aí, Zili. E vai dar o mesmo resultado que a gente fez no próximo. Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, o 2 e o 10, vai imprimir aqui, ó, eles lado a lado, como o Emerson explicou, nesse sistema do System Out. E se a gente colocar também um número decrescente, também aqui vai funcionar bonitinho, né? Agora, Exato. para a parte que vai mudar um pouco bastante o código, que é usando a linguagem do Python, né? Então eu vou usar aqui o PyCharm para poder apresentar aqui para vocês. Como vocês já veem de cara, tem muito menos linha de código do que tanto no C quanto no Java. Além disso, a gente não tem um método main, porque em Python a gente não precisa necessariamente criar essa função para declarar que ela é a função main de um pacote, de um projeto, né? A gente simplesmente só vai começando a escrever o código, né? Então aqui o que acontece? A gente colocou aqui tanto o N1 quanto o N2, né? E aqui a gente já pode fazer a declaração para receber o valor de entrada já atribuindo a variável que a gente quer. Outro detalhe é que é o seguinte, se vocês verem aqui, ó, tanto no Java quanto em C, a gente tem aqui uma declaração que a gente chama de fortemente tipada, né? Se a gente declara uma variável, a gente tem que declarar de que tipo ela é. Por exemplo, aqui a gente tinha que colocar que ela era int, e em Java também. No Python, não Exato. tem necessidade disso porque o próprio compilador, a própria linguagem reconhece a partir do valor que você está igualando se ele for um inteiro, se ele for um double, se ele for uma string. Então a gente não precisa declarar isso. Então o que acontece? Aqui eu estou usando essa função do input, que é para poder ler algo que o usuário for digitar, e aqui eu estou declarando explicitamente que o que o usuário for digitar eu quero que seja armazenado como inteiro, né? E aí aqui a gente tem a estrutura do if e do else, que acaba mudando um pouco também. Por exemplo, a gente não tem a necessidade do parênteses, que nem tem em Java e em C. E aí aqui o que eu fiz? Eu atribuí o valor i para ser N1, para a gente poder deixar meio que um padrão comparado com as outras linguagens para comparar, né? E aí aqui o for, ele também vai ter uma outra diferença, porque, por exemplo, aqui a gente tinha que colocar quando ele começava, aonde ele vai terminar, e se a gente quer ir aumentando de um em um ou diminuir, né?
Aqui a gente pega o valor que a gente vai querer repetir e a gente usa uma função dentro do Python que chama range, que ela vai fazer o trabalho do for de percorrer a partir de um valor até um outro. Então o range ele pode receber 3 parâmetros. O primeiro valor é o valor que você quer começar, o segundo é o valor que você quer terminar, e ele pode ter um terceiro, que é para dizer se você quer aumentar de 1 em 1 ou diminuir em 1 em 1. Por exemplo, no caso do else, eu tenho que colocar aqui o -1 para dizer que eu estou querendo decrementar dentro do for, né? E aí aqui eu faço o print. Esse end com sendo igual a um espaço é para dizer que eu quero que ele imprima lado a lado os números, né? Então, se a gente executar ele aqui, ó, você vai colocar aqui também o 2 e o 10, ele vai imprimir normalzinho do lado a lado, e tanto também, se a gente colocar ele em forma decrescente, ele também vai imprimir. Um detalhe, a gente tem que colocar esse +1 e esse -1 aqui, porque se a gente tirar, eu vou até demonstrar aqui, ó, se a gente remover esses dois caras, por exemplo, quando a gente for executar, ele vai perder um elemento, digamos assim. Então, ó, aqui ele vai ir do 2, só que ele vai até o 9 e não vai imprimir até o 10, incluindo ele como a gente queria, né? E o mesmo caso serve para quando a gente for usar ele em decrescente. Ele vai imprimir até o 11 e não vai imprimir o 10. Então, por isso que a gente tem que colocar aqui um -1 e aqui a gente tem que colocar um +1. E do primeiro exercício é isso, mostrando aqui das 3 linguagens. Só que no finalzinho para relembrar, se vocês quiserem ter acesso com detalhes a esses códigos, a gente criou aqui um repositório no GitHub, que está aqui como o meu usuário, o Emerson está como contribuidor. A gente criou uma pasta aqui, ó, e aqui você vai ter acesso a todos os exercícios, até os do segundo aqui, os códigos. Então, por exemplo, se a gente vir aqui no primeiro exercício em Python, ele vai estar aqui, ó, escrito todo com detalhes. Se vocês quiserem testar aí ou alguma outra coisa, ou baixar mesmo o código, se vocês quiserem, vocês vão ter acesso aí à página do GitHub, né? Exato. Vai estar o link na descrição, aí se vocês quiserem baixar o projeto inteiro, que vai ficar grande, com certeza, mais para frente. Mas se surgir alguma dúvida sobre o uso do if, do for, acho que até que não vai surgir tanto, porque acho que ficou bem explicado o uso de cada um, mas se surgir é só colocar no comentário que a gente responde a qualquer hora. Exatamente. E nos vemos no próximo vídeo, onde a gente vai explicar aqui o exercício 2, continuando sobre a exemplificar as estruturas de condição e repetição. Até mais. Que a gente vai usar no próximo, né, o switch. Exatamente. Então, falou para todo mundo e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.